Sobre a Lei de Processo Administrativo, nós paramos em competência. Competência para a prática de atos em processos administrativos deve ser exercida pelos órgãos a que foi atribuída como própria, permitindo-se a delegação e avocação nos casos juridicamente admissíveis. Todavia, não se permite a renúncia de competência, uma vez que isso seria como renunciar ao interesse público. Eu disse na aula passada, bem no finalzinho, que a renúncia de competência, isso é vedado. Não se pode renunciar à competência. O que pode acontecer em alguns casos é a delegação e a avocação do exercício dessa competência. Veja o que diz o artigo 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Ora, o texto dá margem para entender que é possível a renúncia de competência, o que não é verdade. Há somente a delegação ou a avocação do exercício da competência. Nós já vimos lá em poder hierárquico que é delegar e avocar. Delegar a atribuição é quando, ou competência, é quando um superior hierárquico dá para um subordinado aquela atividade. E a avocação é quando esse superior ele tem responsabilidade. Portanto, não se pode delegar ou avocar competência. O que pode, na realidade, é o que? A delegação e a evocação do exercício da competência. Agora, nós temos que tomar cuidado para a letra da lei, porque se cair dessa forma, está correto, a competência é renunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que se foi atribuída, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Estes casos de delegação e avocação, repetindo pela última vez, é do exercício da competência. Continuando. O artigo 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que não lhes sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Um exemplo aqui é a delegação que o DETRAN concede à Polícia Militar de aplicar as multas de trânsito. Então, dessa hipótese, um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver lei impeditiva, delegar parte da competência a outros órgãos ou titulares, ainda que não sejam o quê? Hierarquicamente subordinados. É o exemplo do DETRAN para a PM no que tange ali às multas de trânsito. Parágrafo único disposto no caput desse artigo, aplica-se a delegação de competência dos órgãos colegiados aos seus respectivos presidentes. Imagine um órgão colegiado que para toda decisão deve se reunir, e essa reunião é periódica, é mensal, ou é quinzenal, ou é trimestral. Imagine que é uma pequena decisão. Então esse órgão colegiado poderá delegar também aos seus respectivos presidentes essas funções. Artigo 13. O que não pode ser objeto de delegação? 1. A edição de atos de caráter normativo. Atos de caráter normativo não pode ser delegado. 2. Decisão de recursos administrativos. 3. As matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. O inciso 1 aí, a edição de atos de caráter normativo. Imagine um regulamento. O chefe do executivo ali vai publicar um regulamento. Nessa hipótese, não poderá ser delegado a edição de atos de caráter normativo. Segundo, a decisão de recursos administrativos. Olha, a competência para aplicação de recursos administrativos. Por que não pode ser delegado? Imagine que um superior hierárquico ele é competente para aplicar ali, decidir esse recurso administrativo. Ele delega para o seu subordinado. O seu subordinado já tomou a primeira decisão, já negou o primeiro pedido ali. Como que ele vai fazer a revisão, vai aplicar esse recurso, rever esse recurso, se ele mesmo tomou a primeira decisão? Neste caso, esse recurso vai se tornar um mero pedido de reconsideração. Então,
é o devido processo legal, então vai ferir, não pode. Então, decisão de recurso administrativo também não pode ser delegada. E o terceiro, as matérias de competência exclusiva. Eu disse isso, pessoal. O que é matéria de competência privativa? Aquela que é passível de delegação. O que é matéria de competência exclusiva? É aquela que não é possível delegação. Muito tranquila. Portanto, matéria de competência exclusiva não pode ser delegada, nem avocada também. Observação. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Imagine aí que uma autoridade, ali, a terceira instância ali, ela delega uma função. Ela pode avocar a qualquer tempo. Está no artigo 14, parágrafo 2º. A segunda observação: será permitido em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. É o que está ali no artigo 15 da Lei de Processo Administrativo. Nós temos que grifar algumas palavras, algumas expressões aqui nessa segunda observação. Primeira, caráter excepcional. A lei diz que a avocação deve ser de caráter excepcional, não deve ser corriqueira. Segunda, os motivos têm que ser relevantes. Não pode haver avocação por qualquer motivo. Isso aqui é redundância. Se o caráter é excepcional, os motivos têm que ser relevantes. Devem ser devidamente justificados. Princípio da motivação. Então, portanto, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Então, guarde isso. Tem que ser essa avocação, para não desmerecer o outro órgão, tem que ser em caráter excepcional, tem que ser motivos relevantes e devidamente justificado. Porque é necessário por isso, por isso e por isso. Eu quero voltar no artigo 12 apenas para dar um exemplo aqui. Olha, nessa hipótese de delegação, olha, observe, um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que não sejam hierarquicamente subordinados. Isso é muito comum, e é muito comum mesmo nos ministérios. O Ministério da Agricultura envia para outro ministério aquela competência, aquela delegação. Por quê? Por motivos de quê? Esses 5 motivos: de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Então, tem que ser em razão dessas circunstâncias: índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Então, além do exemplo do Detran e PM, nós temos também a questão dos ministérios. O ministério delega outro. Na realidade, eles não são superiores hierárquicos um dos outros, mas por razão, muitas vezes, territorial, social, econômica, vai ser delegada essa competência. Observe o que diz o artigo 17 dessa lei. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Isso já caiu em concurso público. Onde começa? A lei não diz qual será o órgão que deve iniciar aquele processo ali, quem deve decidir. Então, autoridade de menor grau hierárquico para decidir, o processo será iniciado ali. Então, autoridade de menor grau, isso já caiu em prova. Artigo 18. É impedido de autuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que. Então, estamos falando aqui de impedimento. Impedimento também suspeição. Impedimento. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor público ou autoridade que tem interesse direto ou indireto na matéria. Vai ferir o princípio da impessoalidade, da imparcialidade. 2. Tenha participado ou venha participar como perito, testemunha e representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente afins até terceiro grau. Pessoal, isso é lógico. Se você tem interesse na matéria, você não pode participar. Você tem participado ou já participou. Você foi o perito ali naquela fase ali de sindicância, naquela fase de apuração do processo, de apuração de provas. Você foi testemunha, você foi representante. Então, você será impedido de atuar no processo. 3. Esteja litigando judicial ou administrativamente com interessado ou representante ou cônjuge ou companheiro. Olha, você tem uma pendência na justiça. Você está na justiça contra, ou alguém está na justiça contra você em determinada questão. Então, neste caso, você não pode aqui atuar no processo administrativo,
Você não pode ser a autoridade que vai julgar e nem a autoridade que está responsável um servidor aí que está responsável pela tramitação do processo. Só relembrando que no inciso 2 ali, tais situações não podem ocorrer com cônjuge, companheiro ou parente e afins até terceiro grau. Então, pai, tio, sobrinho, tem alguém envolvido nessa questão ali, você não pode participar como autoridade que decide, nem como aquele servidor que compõe a comissão do processo administrativo. Artigo 19. A autoridade do servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo de atuar. Então, não é dever da administração perceber que você é parente, que você tem interesse, ou seja, que você está impedido de atuar naquele processo. Você, como servidor ou como autoridade, deve comunicar que você está impedido e não pode ser parte. Você não pode atuar naquele processo administrativo. Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Falta grave, você será punido. Pode ter aí pena de suspensão, repreensão, entre outras. Artigo 20. Pode ser arguída a suspensão de autoridade do servidor que tem amizade íntima ou inimizade notória com alguns dos interessados, ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. Observe, diferente do impedimento, a suspeição não será necessariamente declarada pelo próprio servidor, podendo inclusive ser arguída pelas partes interessadas. Neste momento, nós temos que diferenciar suspeição do impedimento. Suspeição e impedimento. Qual a diferença? A diferença é a seguinte. O impedimento, olha, ele está no artigo 18 e são as 3 hipóteses. Eu tenho interesse direto ou indireto na matéria. Se aquela matéria aquele julgado for aprovado, eu ganho. Ou, se não for aprovado, eu perco. Eu não posso ser... Então, eu estou impedido. Tenha participado em qualquer fase inicial daquele processo, daquela sindicância, com perito, testemunha, representante, delator, seja ainda com cônjuge, com companheiro, então eu não posso. E a terceira, eu tenho um problema judicial com aquela pessoa, eu tenho uma questão da justiça contra aquela pessoa. Eu não posso ser aqui no processo administrativo, estar participando do processo ou decidir. Então, nesse caso, estou impedido, a lei diz que eu não posso participar. Agora, aqui não, no artigo 20, pode ser arguída a suspeição de autoridade do servidor que tenha amizade íntima ou notória com algum dos interessados. Portanto, eu sou um servidor, estou no processo e eu não sou parente, não sou amigo, não tenho interesse, não sou parente até terceiro grau, não sou interessado na matéria, não vou ganhar nem perder com aquela decisão. Mas eu sou amigo íntimo ou inimigo notório de algum daqueles interessados. Portanto, alguém pode entrar com um pedido de suspeição. A suspeição ocorre quando há dúvida, uma possibilidade do ferimento da imparcialidade. Então, olha, a imparcialidade pode ser ferida por causa da amizade ou inimizade, diferente do impedimento, que ele já é positivado e ele diz, não, nesse caso não pode, aqui vai ferir a imparcialidade. E no caso aqui de amizade ou inimizade, pode acontecer, mas está aqui. E neste caso pode ser arguída por qualquer das partes, qualquer dos interessados. No caso do impedimento, deve ser atribuído pelo servidor. O servidor tem obrigação de dizer, eu estou impedido, não posso atuar nesse processo. Forma, lugar, tempo e lugar do processo administrativo. Observação, artigo 22. Não depende de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir. Portanto, eu falei no vídeo anterior, é o formalismo moderado. Formalismo moderado. Ou informalismo, é o informalismo ou formalismo moderado. Tem uma forma, sim, mas a forma é célere, desburocratizada. Não depende de forma determinada, serão se a lei expressamente a exigir. Há um formalismo moderado, o princípio do informalismo. Para a administração, não deve se apegar a regras sacramentais, mas sim buscar as melhores soluções para o atendimento dos interesses públicos, ok? Então, formalismo moderado. Deve ser por escrito, ter assinatura, etc. Não se exige o reconhecimento de firma, salvo quando a lei exigir ou quando houver dúvidas de autenticidade. Isso já caiu em prova, cuidado. Não, você assinou ali um documento pedindo o início de um processo administrativo.
não exige o reconhecimento de firma. Você não tem que ir no cartório reconhecer, não. Salvo se a lei exigir ou quando houver dúvidas de autenticidade. Então, quais as hipóteses que serão necessário o reconhecimento de firma? Quando a lei exigir ou quando tiver dúvidas da autenticidade. Aquela assinatura é mesmo minha? Sou eu mesmo? E outros formalismos, as páginas devem ser enumeradas, rubricadas, como todo processo administrativo. Olha, já caiu em prova. Os atos do processo administrativo devem ser produzidos por escrito, com a assinatura da autoridade que os pratica. Essa assinatura deve ser submetida ao reconhecimento de firma, afastando-se qualquer dúvida sobre sua autenticidade. Fácil demais. Acabei de dizer que isso está errado. Essa assinatura deve ser submetida ao reconhecimento de firma? Não. Em regra, não precisa, salvo quando a lei exigir ou quando houver dúvida de autenticidade. Tranquilo? Então, continuar. Os atos deverão ser praticados em dias úteis. Então, forma, tempo e lugar. Qual o tempo? Em dias úteis, nos horários normais de funcionamento da repartição. Por quê? Para que haja o princípio da publicidade e imparcialidade. Sendo no horário de funcionamento, é possível que o meu advogado ele esteja presente, que o meu procurador esteja presente, que eu tenha acesso àqueles autos e ainda será imparcial. Imagine um processo tramitando de portas fechadas. A decisão pode ser ali parcial, ok? Poderá terminar os atos após o horário de expediente, quando iniciados no horário normal e sem interrupção causar prejuízos para partes. Isso aqui está na lei, pessoal. Imagine, como eu já falei, os atos devem ser praticados em dias úteis e em horários normais de funcionamento da repartição. Imagine que a repartição começa a trabalhar às 8 horas da manhã e fecha às 5 horas da tarde. O processo tem que começar nesse período, não pode começar às 5h30. Agora, se ele começou às 3 da tarde, ele pode prosseguir até às 6, 7 horas, sem interrupção, causar prejuízos para as partes. Olha, temos que terminar isso aqui porque senão haverá prejuízos, porque amanhã será feriado, segunda também vai emendar e a causa é urgente, então pode sim ultrapassar o horário de funcionamento, mas desde que seja iniciado no horário normal de funcionamento da repartição. De preferência, os atos serão praticados na sede. Se for em outro local, o interessado deverá ser cientificado. É o que diz o artigo 25. Onde vai ocorrer? Então, estamos falando aqui de local. Irá ocorrer no local da sede onde o assunto está sendo tramitado. Se for em outro local, as partes devem ser notificadas, cientificadas. Comunicação dos atos. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para a ciência de decisão ou efetivação de diligências e deverá conter a identificação do intimado e o nome do órgão ou entidade administrativa, finalidade de intimação, data, hora e local em que deve comparecer. Se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer representar por advogado ou por procurador, informação da continuidade do processo, independentemente do seu comparecimento, e indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. Vamos destrinchar esse texto aqui. Então vamos lá, olha. Quem que deve comunicar os atos do procedimento? Então o órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo vai determinar a intimação do interessado para a ciência de quê? Da decisão ou efetivação de diligências, seja quaisquer forem, seja a realização de perícias, seja a oitiva, seja no caso a cariação dos interessados. Tudo isso deve ser comunicado, portanto, pela administração, pelo órgão competente. E ainda deverá conter a identificação do intimado e o nome do órgão ou entidade administrativa. Então, os nomes corretamente é um formalismo moderado. Depois, finalidade da intimação. Por que você está sendo intimado? Qual é a sua... Você será o quê? Você está sendo acusado? Você vai ser testemunha? Motivo da intimação. Data, hora e local. Tranquilo, não precisava nem estar na lei. E se o intimado deve comparecer pessoalmente ou
deve-se fazer representar por advogado. Se ele for testemunha, muitas vezes pessoalmente, não necessita de procurador. Informação da continuidade do processo, independente de seu comparecimento. Olha, se for o caso, se você não comparecer, o procedimento vai continuar, é uma oportunidade de defesa. O seu não comparecimento não vai trancar o processo vai continuar. E indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. Olha, os fatos são o seguinte, sumiu aqui um dinheiro na repartição e você era o único que trabalhava naquele local. Fundamento legal, aqui peculato, etc. E então, isso aí são os fatos e fundamentos legais, devem estar todos ali comunicados na intimação. Então, nós vimos aqui essa primeira parte. Agora é o seguinte, antecedência de 3 dias, pessoalmente, postal ou outro meio que assegure a ciência do interessado. Pessoal, quando for para essa intimação, essa comunicação, for para o interessado comparecer, deve ser feita com pelo menos 3 dias. Isso já caiu em prova. Nem toda comunicação necessita ter 3 dias. Nem toda comunicação, quanto à intimação, deve ter 3 dias. Quando for para convocar, para que o interessado esteja pessoalmente na repartição, é necessário 3 dias. Se for menos, causa nulidade do processo, causa suspensão do processo. É necessário 3 dias quando for para ele estar presente. Interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, publicação no órgão oficial, jornal de grande circulação, para que ele seja, então é chamada a publicação por edital, intimação por edital. Não se sabe quem são os interessados, não sabe onde ele está, domicílio indefinido, ciganos, entre outros. Então, publicação em diário oficial, órgãos de publicação oficial e ainda jornais de grande circulação. O artigo 27 diz o seguinte: o desatendimento da intimação não importa em reconhecimento da verdade dos fatos, nem renúncia a direito pelo interessado. O fato dele não comparecer não quer dizer que é uma autoacusação, não pode ser utilizado como fundamento de acusação dizendo que ele reconheceu. Quem cala, que não consente, não é isso. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos. Ele não foi, não quer dizer que ele é culpado. E nem a renúncia do direito pelo administrado. Ele não está renunciando ao seu direito de defesa. Então, o não comparecimento não importa em penalidade, em ônus. É lógico que ele vai perder o direito de se defender. Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garantido direito de ampla defesa ao interessado. Ele faltou a uma intimação, a 2, a 3, a 4. Ele compareceu na 5ª. Ele tem o mesmo direito de ampla defesa, contraditório, entre outras formas de defesa. Olha que caiu, pessoal. Em 2012, ESAF, o desatendimento pelo particular de intimação realizada pela Administração Pública Federal em processo administrativo, e a resposta era a letra D. Não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. É o que nós acabamos de falar, no artigo 27 da Lei 9784 de 99. Atenção! No caso das intimações terem sido realizadas sem observância das prescrições legais, o que poderia levar à nulidade do processo, o comparecimento do interessado suprirá a irregularidade ou mesmo a falta de intimação. O comparecimento espontâneo do interessado supre a ausência de intimação ou ilegalidade desta. Aqui está a grande pegadinha da nossa prova. Então, vamos voltar ao que eu disse anteriormente. Olha, o item do meio, antecedência de 3 dias, pessoalmente, postal ou outro meio que assegure a ciência do interessado. Ele foi comunicado pessoalmente, por postal ou outro meio que assegure a ciência, com pelo menos 3 dias, então não será nulo. Agora, imagine que ele foi notificado faltando 2 dias. O servidor que tinha o dever de comunicar, de intimar esse funcionário, não esqueceu. Foi para a praia, passeou, foi para a piscina, para o clube, faltando 2 dias, ou 1 dia, ou algumas horas para o início do processo, para o comparecimento, para a oitiva do acusado ali, do interessado, ele entrega a intimação e o interessado comparece. Seria nulo
Poderia o advogado pedir a nulidade daquele processo, daquele procedimento, mas se ele for, supre a nulidade. Portanto, ainda que não tenha 3 dias, se o interessado comparece, o intimado comparece, então não há nulidade. Portanto, o comparecimento espontâneo do interessado supre a ausência de intimação ou a ilegalidade dessa. Ainda vamos supor que ele não foi intimado. O servidor que deveria intimá-lo não intimou, esqueceu ou não quis. Só que o defensor descobre que estava tendo aquele processo e leva o seu acusado, o seu interessado, naquela audiência de oitiva. Ele compareceu, supre também a falta de intimação e, portanto, não será nulo o procedimento, não será nulo o processo. Pessoal, instrução. Esse assunto da instrução é um assunto um pouco amplo e o mais importante da nossa lei. Portanto, nós vamos deixar para a gente falar na próxima aula. Sem prejuízo, nós vamos falar agora da motivação. Está no artigo 50. O artigo 50 da Lei de Processo Administrativo, ela traz a motivação. Olha, os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos quando nós falamos nessa aula de ato administrativo do princípio da motivação. A motivação foi trazida, foi positivada na Lei de Processo Administrativo. Então, quando, olha, neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. Afetou direitos, meu irmão, tem que motivar. Então, negou, limitou, afetou direito ou interesse particular de terceiros, de outros, tem que motivar a administração. 2. Imponham ou agrave deveres, encargos ou sanções. Agravou deveres do administrado, encargos, sanções. Por exemplo, aumentou os impostos, tem que motivar. Por que eu estou aumentando os impostos? É por causa do ajuste fiscal, é porque o país está quebrado, se não aumentar, nós vamos para o brejo. Tem que motivar. 3. Decidam processos administrativos de concurso de seleção pública. Concurso ou seleção pública. Então, há processo administrativo em jogo? Tem que motivar. Dispensem ou... Por quê? Por causa da impessoalidade. Dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório. Existem algumas hipóteses na lei de 866 de 93, a lei de licitação, em que há dispensa ou inexigibilidade de licitação. A licitação é dispensável ou ela é impossível. Dessa forma, não haverá licitação, mas mesmo assim deve haver a motivação. Ainda, decidem recursos administrativos. Todo recurso administrativo deve ser motivado. O recurso foi provido, o recurso foi negado. Por quê? Motivação. Decorram de reexame de ofício. Olha, a administração pública, ela tomou uma decisão de ofício, só que ela vem e faz o reexame. Ela vai e anula aquela decisão. Por que está fazendo isso? Tem que motivar. 7. Deixe de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepe de pareceres, laudos ou propostas e relatórios oficiais. Imagine uma jurisprudência que afeta a administração pública ali. Então a administração deixa de aplicar aquela jurisprudência. Ou a questão ainda de parecer, laudo, consultoria jurídica. O que ocorre? Ela vai... A consultoria jurídica não entra aqui, nós veremos por quê. Mas imagine a jurisprudência. Se cair em prova, eu vou falar sobre a jurisprudência. A administração pública negou a aplicação de uma jurisprudência. Deve motivar. 8º, importa anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Nós estudamos tudo isso, anulação, revogação, suspensão e convalidação do ato. Quando isso acontecer, deve estar presente o princípio da motivação. A anulação de um ato tem que ser motivada, a revogação de um ato tem que ser motivada, bem como a suspensão ou a convalidação de um ato administrativo. E pessoal, para terminar esse vídeo, nós repetindo, não precisa motivar atos de nomeação ou exoneração de cargos em comissão, porque é livre nomeação, exoneração. Nomeio porque eu quero, exonero porque eu quero. 2. Parecer de consultoria jurídica. Por quê? Porque o parecer não tem poder de decisão. Eu vou utilizar aquele parecer ou não. Aquele parecer de consultoria jurídica que ajuda ali na minha decisão,
ele não tem o poder de decidir. Ele tem o poder de influenciar na minha decisão. Eu vou utilizar para tomar a decisão. Por isso não necessita motivar. E o terceiro, atos de rotina sem conteúdo decisório. São os atos da administração pública do dia a dia. Eu não tenho que motivar por que eu estou concedendo a diária. Todo mundo já sabe que diária, em casos, a lei já traz os motivos. Então, atos de rotina não necessitam de motivação. Ok? Terminamos essa aula. Na próxima, nós vamos falar sobre o assunto mais importante, que é a instrução do processo administrativo. Até a próxima aula.